Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal O Gnóstico. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, porque assim você vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas e poder ajudar tantas pessoas a fazer o seu processo de despertar, de descoberta, correto? Se você quiser ser um parceiro também ajudando financeiramente o canal, você pode fazê-lo através da chave Pix, robson.rmt@gmail.com, 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 ok? Na capa do vídeo, na thumbnail, você vai encontrar também, tá? É só tirar uma um print e você vai ter aí à vontade, ok? Ajude. Bem, pessoal, nós estamos fazendo aí uma análise, né? A grande descoberta, né? Por que a gente chama de a grande descoberta? Por que nós estamos falando especificamente de que os seres humanos vêm sendo mantidos enganados, encarcerados, dentro de uma estrutura que nós chamamos de matrix de simulador. Agora observe bem. Você pode entender a matrix como algo mecânico, ok? Você pode entender a matrix como algo mecânico, como uma estrutura mecânica. Ou também você pode entender a matrix como algo cultural, tá? Algo cultural. Algo que está sendo implantado na mente dos humanos desde os tempos mais remotos. Talvez uma das primeiras estruturas da Matrix a funcionar foi a religião. Por que a religião é em si uma manipulação? Porque eles nunca dizem de fato a verdade para você. Tá? E daí também surgiu toda a horda de ideias esotéricas, ocultistas, etc. Né? Então veja que está na moda você participar de movimentos da New Age, da nova era. O que é a nova era? É o braço religioso da nova ordem mundial, né? Que tem os soberanos invisíveis ali por detrás do comando. É importante você entender isso, e eu tenho falado aqui para vocês especificamente de que eles mentem para nós quando dizem, tá, sobre a nossa tipagem sanguínea. Eles catalogaram apenas algumas, né? Mas existem tipagens sanguíneas que são exclusivamente ligadas àquilo que foi costumeiramente chamado de Anunnaki, que são os mesmos Elohim, que são os mesmos arcontes. O grande problema e o grande erro em alguns canais aqui é começarem a falar de Anunnaki, de Arconte, de Elohim, como se fossem seres separados. E um outro erro é dizer que esses seres são inorgânicos. Não, não são. Tá? Tudo, nada precede a matéria. É uma ilusão absurda as pessoas acharem que há uma dicotomia entre energia e matéria. Na verdade, energia e matéria são correlacionadas. Eu já falei isso em vídeos anteriores, tá? Mas baseado em quê? Baseado em um livro sensacional, né, que está aqui, deixa eu pegar ele, né, tá? Neste livro aqui, sensacional, né? Ele exatamente vai falar sobre isso, né? Quando tem um texto aqui, inclusive eu já li várias vezes, mas não custa ler de novo, porque as pessoas
na nossa sociedade, após o aparecimento da física quântica, muita gente começou a falar o seguinte, aí começou todo mundo a entender de física quântica para cá, física quântica para ali, e etc. Né? Então, ele vai dizer num texto muito interessante aqui, tomara que eu encontre, falando sobre aquela equação que o Einstein fez, né? Ele vai dizer exatamente uma coisa que é, né? Ele diz assim, né? Bem aqui, ó, página 131, tá? Desse livro aqui, você ouve ele dizer: se a equação famosa E igual a mc ao quadrado não constou do artigo, mas veio em suplemento breve que seguiu alguns meses depois, isso está falando do, do, dos escritos de Einstein. Como você deve se lembrar do tempo do colégio, E na equação representa energia, M representa massa, C ao quadrado é a velocidade da luz. Nos termos mais simples, o que a equação diz, e aqui vem o pulo do gato, é que a massa e energia possuem uma equivalência. Massa e energia possuem uma equivalência. São duas formas da mesma coisa. Energia é matéria liberada, tá? Matéria é energia esperando acontecer. Matéria é energia esperando acontecer. Então, vejam, energia é matéria liberada. Matéria é energia esperando acontecer. Tá? Então, o que ele está dizendo também? É que a equação diz que massa e energia possuem equivalência. Então, quando as pessoas começam a fazer uma espiritualidade, um espiritualismo exacerbado das coisas, o que acontece, pessoal? Nós voltamos ao estágio do engano. Por que a Matrix existe? Porque a Matrix ela só pode funcionar a partir do seguinte momento, quando eles têm um controle, tá, da mentalidade humana. Sem fazer um processo de adormecimento da mentalidade humana, você não vai entender absolutamente nada. Então eles preferem investir e investir pesado em religiosidade. Tá? Esses seres chamados arcontes, governantes, que também foram chamados, e a gente tem, eu já recomendei aqui o livro, né, da editora Madras, sobre a biblioteca de Nag Hammadi, que seria muito bom que as pessoas adquirissem, para você ter contato. Às vezes a leitura não é fácil, mas é importante. Então, quando os governantes, os arcontes, os Anunnaki, os Elohim, que são os mesmos seres, pessoal, tá? Você acreditando ou não, você percebe que algumas pessoas criam um monte de confusão exatamente para fazer com que a gente fique perdido. Tá? Essa é a ideia central. O ocultismo nada mais é do que exatamente o que o nome está dizendo, ocultar. Eles não têm objetivo nenhum de esclarecer, de dizer para você o que de fato realmente está acontecendo na nossa sociedade. Tá? Então nós estamos dentro de um simulador, dentro de uma Matrix, mas ela é muito mais mental do que propriamente uma estrutura física. Agora, eles moldaram e vêm moldando a nossa forma de ver as coisas. Por exemplo, a cosmologia, tá? Eles vêm há tempo manipulando as pessoas a acreditarem
que a Terra é um nitrato de quase nada, uma poeira no vasto oceano do cosmos, etc. Essas são coisas que eles vêm doutrinando, a grande parte. Se vocês pegarem os maiores cientistas, etc., vocês vão ver a que grupo eles estavam ligados, tá? A que raça eles estão ligados, certo? E aí não adianta a gente querer fingir que a coisa não é assim mesmo. Tá? Então, os sionistas vêm manipulando o mundo há tempos, né? As 13 famílias que são chamadas de soberanos invisíveis, eles não estão no comando de nenhum país, eles não estão no comando de nada, eles simplesmente fazem acontecer. Tá? Então, quando a gente... Existem 3 classes de pessoas que você vai perceber nitidamente. A primeira classe de pessoas são aquelas que planejam os acontecimentos. A segunda é uma classe de pessoas que vai fazer com que os acontecimentos aconteçam, tá? Do jeito certo, da maneira certa, ok? E vão cuidar de que isso aconteça tal como planejado. E a terceira classe de pessoas, que é a grande maioria, não sabe de fato nem o que aconteceu. Tá? Então a grande maioria das pessoas não sabe o que está acontecendo, porque elas ficam se entretendo em futebol, em novela, em filme, etc, etc, etc. Então raramente as pessoas estão ligadas nos acontecimentos. Tá? Por exemplo, as pessoas ficam desligadas de que tem gente morrendo lá na Palestina, né? Numa guerra tipicamente armada por clãs, por grupos. Eu já disse a vocês que as 12 raças existentes só na nossa esfera aqui é muito grande. Tá? É muito grande. Então nós precisamos ter uma clareza de que as coisas não estão acontecendo simplesmente porque acontecem. Não, são programações feitas. Né? Quando Jesus esteve na Terra, estava aqui na Terra, que ele dizia: eu não sou desse mundo, na verdade ele não estava dizendo que ele era de outro planeta. Isso aqui é uma deturpação completa do termo. Né? Quando ele dizia: eu não sou deste século, eu não sou deste aeon, eu não sou desse sistema. Tá? Então, muitas vezes ele usou termos para os discípulos, né, e que depois a gente sabe que a igreja, com os pais da igreja, trataram de fazer o possível para esconder o máximo que eles puderam os ensinamentos de Jesus. Tá? Certo? E, tipo, Jesus falava muito sobre o, o, o reino, né? O reino de Deus, Basileia Touteo, né? O reino dos céus, Basileia Tou Oranou, né? Então, o reino de Deus é Basileia Touteo, e reino dos céus é Basileia Tou Oranou, que na verdade são equivalentes, não há nada, absolutamente nada que diga que são coisas opostas, são as mesmas coisas. Né? Então, quando ele teve na Terra, ele falava de coisas para os seus contemporâneos que muitos deles não entendiam, né? De fato não entendiam, né? Não sabiam muito bem como lidar. Né? Uma das coisas que Jesus
O primeiro enfrentamento que Jesus veio ter foi porque Jesus teve que vir de uma linhagem, tá? Todos nós nascemos aqui na Terra, nós estamos aqui dentro de uma linhagem, tá, pessoal? Você não nasce fora de uma linhagem, ok? Então é preciso a gente tomar consciência deste fato, tá? Deste processo. O despertar de uma pessoa não acontece por um eventual insight, um eventual tchum, aí a pessoa, eu sou desperto. Não. O despertar humano, gente, acontece pelo processo racional, tá? Pelo processo que a gente começa a aprender, estudar, pesquisar, e é isso que eles exatamente não querem, né? Eles não querem pessoas que estudem, eles querem pessoas que eles possam manipular. Tá? Aí você vê, tem várias teorias aí, né, de pessoas dizendo porque é, os deuses estão numa guerra, aí, certo? Tem muito isso. Ok? Então, é, eu quero pegar aqui um texto aqui com vocês. Né? É o seguinte, mostrando aqui para vocês que é assim. Tá? Todo o processo que acontece na Terra está ligado a esse, tá? A esse calendário astrológico aqui, ó. Ok? Certo? Tá? E você vê que, por exemplo, a era de Aquários está marcada aqui, ó. Né? Olha só o que eles dizem na era de Aquários, tá? Que a New Age fala muito sobre a era de Aquários, tá? Quem é que está sobre quem rege aqui? Né? Tá? Quem rege aqui é o número 7 e quem rege aqui é Urano. Né? Urano. Mas você vê que logo em seguida, né, vem um próximo, né, que começa em mil, não, é 4.200 depois de Cristo, se eu não estiver enganado aqui, não estiver lendo, né? Você vai ver que começa depois, né, de 6.300, né? Então começa a era da colheita e da sintonização. Tá aqui, ó, Saturno, tá? Certo? Então vocês vejam que cada era é marcada por por um período. Vocês vê que vocês vão ver aqui, por exemplo, é, o, o, olha aqui, peixes. Vejam aqui que quem é que está associado a peixe? Está escrito aqui, ó, preparação aqui, ó. Quem é? Netuno, ok? Começou em 150 a.C., tá? Aí começou aqui eu não estou conseguindo ler aqui, pessoal, mas diz assim, ó, tá? E começou em 150 a.C. e foi até 2010 depois de Cristo. Esse período todinho até 2010 foi o período em que quem é que estava no comando? Netuno. Quem é Netuno? É Enki. Quem está associado a Enki? Tá? Quem está associado a Enki é Jesus. Tá? Jesus nasce dentro desse período aqui, ó, tá? No período de peixes. Tá? Ok? Então, às vezes as pessoas não conseguem fazer associações, porque, evidentemente, nós estamos vivendo um período em que tanta da confusão é uma torre de Babel que as pessoas criam, né? E muita gente fica aí achando
que é tudo muita coincidência, mas não é, gente, né? A verdade é que nós estamos vivendo um período em que até 2010 estava ali o calendário, né, na verdade, não veio até 2010, né? Eu vou até apagar aqui um pouquinho aqui esse negócio, tá? Tá aqui desde o último vídeo que eu fiz, chega a estar difícil de tirar aqui, mas vamos ver, tá? A gente vai usar um líquido para tirar aqui, né? Para limpar bem limpinho, né? Então, se você parar para pensar, eu vou de novo aqui dar um, um clique aqui e você vai ver que o período, tá? Certo? Bem aqui começou peixes, né? A era é a mesma palavra que se usa para éon, tá? Peixe, ok? Você vai perceber que ela começa em 150 a.C., tá? Antes de Cristo, e vai até 2000, na verdade não é 2010, até 2012, tá? Depois de Cristo, ok? Certo? Quem era que estava no comando tá? Olha aqui, ó. O planeta era Netuno, que regente, que equivale, certo? A Enki, ok? Ou Poseidon, tá? Então a regência estava ali até 2012, né? Que nós sabemos que Jesus nasce exatamente aqui, nesse período aqui, ok? Então você vai perceber isso aqui, né? Então eu sempre digo para as pessoas o seguinte, então, por exemplo, a era de peixe, o Éon, né? Era quer dizer Éon, né? Então é o sistema de peixe, ok? Começa em 150 a.C. e vai até o ano 2012 depois de Cristo. Quem está na regência, o governante Netuno, tá? Que equivale a Enki, certo? E Jesus nasceu exatamente nesse período. Então tem muita gente que não gosta de falar sobre isso, mas você precisa situar Jesus dentro de um contexto, senão você também vai ficar vendo Jesus como se Jesus fosse mais um avatar, mais um não sei o quê, né? Mais um Deus que veio à Terra e tudo mais. Não. O, 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 o Enki, ele, gente, essa Matrix é assim. Se você observar, começa é, né, girando né, aquele calendário astrológico, né, e isso vai acontecendo de tempos em tempos. Quer dizer, o próprio sistema ele nos mostra o que está ocorrendo, né? Então, quando Jesus nasce, ele nasce dentro de um período histórico, tá? E ele é enviado por alguém e nasce de uma linhagem para fazer determinada missão, tá? Nós sabemos que existe uma guerra, né, entre dois clãs, né, que é os Enkitas e os Enlilitas, apesar de existirem outros grupos, ok? Certo? Existiu o grupo de Marduk, o grupo da Inanna, o grupo de Ninurta, tá? E assim por diante. Mas, porque eles se repartiram, esses seres se repartiram a terra.
Por isso que a Terra não é tão pequena como alguns imaginam ser, né? Então a coisa está tão complicada que eles têm que enfiar todo o tempo na cabeça do pessoal que exatamente nós estamos aqui e tal, né? Aí eles ficam inventando histórias para criar perspectivas na cabeça das pessoas e é muito importante a gente não se desperceber disso, tá? Então, vou aqui, ó, aqui diz aqui, ó, vamos ler aqui porque você vai ver uma coisa interessante, tá? Diz assim, ó, Saturno, né? Como mencionado anteriormente, o reinado de Saturno está mitologicamente relacionado à Era de Ouro, tá? Uma raça dourada de homens mortais que vivem no tempo de Cronos, quando ele reinava no céu. E eles viveram como deuses, sem tristeza no coração, remotos e livres de labuta. Idade miserável não repousava sobre eles. A terra fértil não era forçada, deu-lhes frutos abundantemente e sem restrição. Eles habitaram em facilidade e paz, né? Em suas terras com muitas coisas boas. Exildo, Trabalhos e Deus, traduzido do Evelyn White, né? Nos círculos ocultistas e teosóficos, né, espera-se que tal era retorne, tá? Ela está sendo chamada de Nova Era ou Era de Aquário, ok? Hã? Vocês, eu acho que vocês perceberam aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vocês vão perceber que assim que termina a era de peixes, a era de peixes aqui, ó, entra a era de aquários, que é o processo que vai de 2012 e vai até 4000 e, tá? Certo? 4200. Então nós estamos longe de acabar, né? E Saturno é a era de Capricórnio. Quando eu analisei esse calendário aqui, quem quer que tenha produzido ele tem alguns equívocos aqui, algumas coisas assim, profundamente erradas, né? Porque quando você começa aqui na casa de número 1, tá? Ok? Você vai, ó, certo? Você vai ver que, por exemplo, Urano, ele já não governa mais, tá? Que é ele foi derrotado pelo filho chamado Saturno, o Cronos, aqui, ó, certo? Então, na verdade, quando se fala da Era de Ouro, né, que os ocultistas falaram, e você sabe que a teosofia falou que houve um período, né, a Era de Ouro, a Era de que... Mas quem é que estava reinando na Era de Ouro? O pessoal pensa que é Saturno. Não, quem reinava na Era de Ouro era Urano, mas ele foi derrotado. Por que foi derrotado? Porque esse é o grande problema dos humanos, não entenderem que eles são controlados. Nós somos controlados por esses, tá? Nós somos controlados, né, por esses astros, ok? Né? Então, esses astros chamados, né? Então, você vê que, por exemplo, né, aqui, ó, então nós somos controlados absolutamente por esses astros, né? E a Terra está aqui,
ok? A Terra está aqui. Vamos colocar a Terra aqui, né? Como um globinho, que todo mundo gosta do globo, né? Pode não ser que seja assim, e eu não acredito que seja, mas, né? Tá? Então, tudo está relacionado ao sistema Terra, pessoal. Tudo que existe está dentro da esfera da Terra. Nada está fora disso aqui, desse sistema, né? Então, você vai vendo que, você vê que para cá ainda tem um outro planeta, certo? Que em tese deveríamos estar contando outro planeta, ok? Ao todo são 12, né? Ok? Mas o que é que acontece? Quem é que está no governo do sistema? É esse, tá? É Saturno, ok? É ele que está ele tirou, aqui está Urano, tá certo? E Urano aqui equivale a Anu, certo? Equivale a, a El, certo? Então você vai vendo que, certo? O próprio nome Urano, já dentro do próprio nome já tem a palavra Anu, ó, aqui, ó, certo? A gente percebe que exatamente Urano foi tirado, né, do seu poder, foi desfeito o seu poder, né, e o poder passou para Saturno. Saturno é Satã, tá? Saturno é Satã. Então ele passou a exercer o governo. Então você jamais vai imaginar que esses astros controlam a vida dos humanos e que eles estão associados àquilo que os gnósticos falaram, que é o governo dos arcontes. Onde está o Yaldabaoth? Está em Saturno, né? Está em Saturno. Então, hoje, os estudiosos são unânimes em dizer, alguns estudiosos, né, dizem que o problema não é quando você olha para o céu, você vê eles como estrelas errantes. Você não vê ele como planetas, como é colocado para nós, né? Porque aquilo ali é animação de CGI, evidentemente, né? Mas quando você olha a distância, o que você vê é que cada um deles tem, tá, uma frequência e uma vibração que controla os humanos na Terra. A gente já mostrou isso. Então, quer dizer, a Terra ela está numa posição em que ela não deveria estar, né? Ela não deveria estar, certo? Então, recentemente, deixa eu ver aqui se a gente vai conseguir. Vou ver aqui, pessoal. Tem uma imagem aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Que é o seguinte, recentemente, né, eu vou mostrar algo aqui para vocês, não sei se eu vou conseguir, porque eu peguei essa imagem recente, né, e, e ele mostra algumas coisas relacionadas a, a uma suposta cidade que foi vista no céu. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é exatamente o que tentaram colocar recentemente de que havia uma cidade e tal, e, né, se não, eu não puder encontrar agora, mas eu encontro depois para vocês e já mostro para vocês no próximo evento, tá? Na próxima aula que a gente tiver, né? Mas é importante a gente entender isso aí, tá? E a outra coisa é que
a gente precisa ver também, olha aqui uma coisa que eu vou mostrar para vocês, é isso aqui, ó, tá? Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, vamos pegar aqui a frequência só planetária e vamos pegar aqui Urano, olha aqui, ó, olha a frequência de Urano, tá? Certo? Agora vamos pegar aqui Lua, Plutão, Terra, Saturno, olha aqui, ó. Estão observando aqui Saturno também aqui, ó. Então ele tem uma frequência, pessoal. É assim que quando você olha através de um, como é que a gente diz, telescópio, você basicamente vê os planetas nesse formato, tá? É claro que depois você passa esse formato por um processo de CGI e aí ele aparece como algo muito material, né? Mas como um elemento massivo, ok? E alguns estudiosos dizem que esses seres habitam os campos astrais. Até a palavra astral quer dizer de astro, né? Quando o pessoal fala do mundo astral, o mundo astral é o mundo dos astros, meu querido. Não tem nada a ver com o mundo espiritual, que é uma equivalência boba as pessoas falarem isso. Então, como nós estamos aqui sob o governo de Saturno, observe bem isso aqui, né? Então, é muito interessante a gente observar isso, porque eu quero mostrar isso aqui também. Isso aqui é outra coisa também que eu tenho. Isso aqui, ó. Então, o que é que acontece com as nossas vidas? Nós somos impactados por ondas, vibrações, frequências e ressonância, tá? Porque isso aqui é feito pelos astros. Os astros emitem frequência, vibração, ondas, ressonância, tudo é feito a partir disso. E aí decorre as transformações que vão ocorrendo na nossa, tanto em nós, fisicamente, porque em tese massa equivale à energia, eu já acabei de ler agora há pouco isso, né? Então, quando a gente entende que massa equivale à energia, nós precisamos entender que nós estamos vivendo numa densidade, numa frequência, correto? Tá? Uma densidade, uma frequência. E esses astros, não é à toa que a astrologia existe há milênios, exatamente por entenderem que esses astros eles tinham a função de fazer o controle, ok? A grande questão é que foi sempre colocado para nós de que nós estamos dentro de um sistema solar e que esses planetas, etc., são muito parecidos com a Terra, são massivos, não são massivos, não são massivos, né? Isso aí são informações que eu recebo e que, assim, eles não são massivos como a Terra, porque a frequência e a vibração deles é diferente da frequência da vibração da Terra. A Terra, gente, ela foi passando por um processo que ela vem desde a era, diríamos assim, metafísica, até chegar ao aspecto físico, concreto, tá? Então, isso é importante porque os corpos também foram passando por processos de transformação, tá? De massificação. E é por isso que os gnósticos, quando eles falavam que os humanos ílicos têm muita dificuldade
para fazer seu processo de ascensão é por causa disso, ok? Porque é uma coisa, gente, que é muito importante a gente ver. Então vamos aqui, tá? Por exemplo, né? Você, ok? Você tem um espírito, eu vou fazer assim, né? Você tem uma alma e você tem um corpo, tá? Vou só fazer figuras aqui só para, tá? Então, a sua alma, ela ocupa um espaço aqui, que é o seguinte: se você for uma pessoa ídica, a sua alma vai acompanhar o seu corpo. Se você for uma pessoa espiritual, a sua alma vai acompanhar o seu espírito. Aqui que está o X da questão, tá? Porque a luta é fazer com que o nosso espírito, aonde está a nossa centelha divina, ele possa dominar a alma, ok? E essa possa dominar o corpo. Esse é um processo que tem que acontecer, porque os astros aqui, pessoal, eles emitem frequências. Por exemplo, Saturno emite uma frequência que vai diretamente ao nosso corpo, tá? Então, é muito importante a gente entender isso aqui, em virtude de que o despertar não passa por supostas ideias de que nós precisamos entrar numa igreja, nos espiritualizar, participar de uma sociedade oculta, participar de não sei o que tem mais. Não é nada disso. O que nós precisamos fazer é, dentro do possível, lutarmos para nos mantermos, né, diríamos assim, dentro de um processo, né, dentro de um processo que nos leve a amplificar a nossa percepção espiritual e a nossa, digamos assim, a expansão da nossa consciência, ok? Então, quando eu vou voltar aqui um instantinho, deixa eu baixar aqui, e aí eu vou mostrar algo aqui para vocês que é muito interessante também, né? Então, certo? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Então, são coisas que às vezes aparentemente parecem sem sentido, mas não é sem sentido, tá? Então, eu vou pegar bem aqui, né? Aqui, ó. Então, você tem aqui o Uno, que é a fonte criadora de tá? O todo, o pleroma, que está aqui, tá? A Sofia, ela tá, né? Ela concede aos humanos a centelha divina, tá? Que é o ser. Nós temos o espírito, ok? Olha, a centelha divina, espírito. O espírito tem a consciência, tá? Agora, o que o demiurgo deu a nós? Ele deu a alma, que é a nossa personalidade, a nossa mente, tá? E o corpo físico, que tem como centro o cérebro. A alma tem o centro a mente. O espírito tem o centro e a consciência, tá? Aí nós temos algo aqui que se chama centelha divina, que é o ser propriamente dito. É aquilo que nos faz ser originários do pleroma, porque os antropos primordiais habitavam essa região, tá? Ou habitam essa região. Então, se você quiser imaginar, por exemplo, né, o que acontece? Vamos tentar. Se eu pudesse, fosse um bom desenhista, eu iria desenhar alguma coisa aqui para vocês, para mostrar um negócio aqui para vocês interessante, né? Porque ensinam para nós determinadas coisas, gente, é tão difícil até da gente dizer assim, vamos superar isso aqui, né? Vamos superar, não vai dar. Mas a verdade é essa aqui, ó, tá? Isso aqui, vamos supor que isso aqui, gente,
seja o pleroma, tá? Eu vou colocar assim, porque não é um ovo isso aqui não, tá, gente? Frito não, tá? Mas vamos supor que isso seja o pleroma, tá? Certo? Plerô, tá? A plenitude. Então, o que é que ocorre? Na verdade, os astros, eles circulam, tá? Eles estão no movimento, tá? Em torno desses coisas, tá? Certo? Aqui, ó. Então, vamos supor que, certo? Aqui, ó. Então vamos aqui entender isso aqui, tá? Então tudo está fazendo um movimento, tá? Ok? Enquanto alguns astros fazem um movimento anti-horário, os outros fazem um movimento horário, né? Então, desculpa, que não é esse aqui, tá? É esse aqui, ok? Então, uns fazem o movimento, ok? Aqui, certo? E outros fazem o movimento oposto. O que está no centro disso tudo? É o pleroma. Por isso ele não pode ser, diríamos assim, ele não pode ser, os habitantes do pleroma, eles não podem, tipo, acreditar que a tétrade ou a tríade, né, que é a que eu sempre mostro aqui para vocês, né, se você achar que essa tríade aqui, ela sai daqui, ela não pode sair. Por que não pode sair essa tríade daqui? Porque desestabilizaria todo o sistema. Então, qual é o caminho que o pleroma está fazendo? É o caminho de fazer com que a atração dos astros. A questão é que o nosso, por exemplo, a Terra, ela foi capturada e ela se afastou dessa região. Lembrem-se que eu já falei aqui que o John Lamb-Large, por exemplo, ele fala exatamente que, ele diz que, por exemplo, né, nós sabemos que tem aqui uma região, outra região, e aí ele fala que, por exemplo, a nossa é, a nossa a Via Láctea, né, a Via do Leite, né, ele diz que o pleroma é o centro da Via Láctea, né, da nossa é, da nossa galáxia, né? E que, portanto, a Terra antes pertencia a essa região e veio ser jogada para uma outra região. Porque quando a Sofia saiu, né, e o Demiurgo começou a criar os elementos materiais, porque ele veio para uma região aonde aqui já nos braços da galáxia, etc., né, ele criou todo o sistema Terra. No entanto, hoje as pessoas, há também estudiosos que falam que o centro de tudo não alguns acreditam que o centro é a Terra e que tudo está girando em torno da Terra, né? Em torno da Terra. Essa é uma perspectiva que tem hoje, né? E que a Terra está aí, né, eu não vou ainda abarcar essa realidade agora. No próximo vídeo eu farei isso com vocês, falarei isso com vocês para que a gente possa então perceber que a impressão que nós temos de fato é que a Terra ela, ela, ela tem uma atração, né? Por exemplo, nós podemos ver que vocês verão, eu vou até mostrar aqui,
uma coisa interessante também, né? Que é, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ok. Eu já mostrei, por sinal, algo para vocês que revela exatamente isso, né? Deixa eu ver se está bem aqui, gente. Eu vou já mostrar aqui, porque daria uma ideia para a gente de como mais ou menos, tá? Seria. Vamos aqui, vou pegar bem aqui, ó, tá? Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre a alongada. Ah, eu vou pegar aqui essa imagem que é muito usada pelo pessoal do livro de Urântia, tá? Eu não concordo com essa teoria do livro de Urântia, mas, em todo caso, vamos lá. Eu vou pegar só para mostrar, para fazer uma. Vamos supor que isso aqui seja o pleroma, ok? Certo? O que é que nós temos aqui? Nós teríamos aqui, tá? Você poderia interpretar isso aqui como universos, como os urantianos interpretam, tá? Você poderia interpretar isso aqui como galáxias, ok? Certo? Ou você poderia interpretar isso aqui como planetas, tá? Mas eu quero só apenas dar uma ideia de que, de alguma forma, o John Lambilage mostra que ele acredita que o pleroma é o centro da nossa galáxia, tá? E que para cá, né, seriam os braços da galáxia e tudo mais, ok? Para onde a Terra foi lançada, tá? Essa é uma visão que alguns têm, essa aqui, ó, mesmo, ó, tá? Porque o pessoal do livro de Urântia chamam que o centro é a Ilha do Paraíso, né? Certo? E que tem um universo central. Essa é a ideia deles, tá? Eu não vou discutir isso aqui. Mas eu estou pegando como modelo para dizer assim, existe a possibilidade de que, de fato, o John Lambilage tenha razão, né? Mas o que hoje parece-nos muito mais possível, eu até já mostrei aqui para vocês, eu fiz, né, eu já falei isso aqui para vocês, ó, né, de que na verdade a Terra ela seria o centro aonde giram em torno dela os, os planetas, os astros, ok? Certo? Aqui a Terra está redonda, mas alguém pode dizer, mas a Terra não tem anel. Bem, é o que dizem a nós, certo? É o que dizem a nós. Mas, deixa eu ver se eu consegui trazer para cá também uma outra imagem. Aqui, ó, vou pegar essa imagem aqui, ó, tá? Então a Terra está aqui, olha, e todas os planetas estão orbitando em torno da Terra, como se a Terra fosse o centro, tá, de tudo. Agora, é evidente que isso é uma outra história que as pessoas não querem acreditar e não acreditarão porque nós fomos educados a crer num sistema que, evidentemente, está aí sendo enfiado nas crianças de que nós somos um nitrato de quase nada, um planetinha, etc. Né? Os gnósticos, quando falavam da sua cosmogonia, eles entendiam perfeitamente de que a, a, tudo o que é físico, que está abaixo do limite, que está abaixo do mar primordial, tudo é físico. Tá? Então, tudo é matéria. Ok? Tudo é healer. Então, é isso daí que eles acreditavam. Então,
A Terra, entendida como muito extensa, bem maior do que nós imaginamos, mas a Terra, ela sofre a influência daqueles astros que eu coloquei para vocês, tá? Como instrumentos. Tá? Por isso que os gnósticos diziam que cada astro era governado por um arconte, que depois, claro, cada astro recebeu o nome de um deus. Né? Não é à toa que o Saturno tem nome de Saturno e também é chamado de Cronos, porque ele controla o tempo, tá? O tempo fixo, esse tempo que a gente conhece, ok? E daí ele controla todos os astros abaixo, a Terra, que está dentro da matrix Saturno, certo? Ok? Saturno, Sol, Lua. Esse é o controle. E a Terra está dentro desse controle, correto? Então, à medida que a gente vai aprendendo isso, a gente vai descobrindo que é preciso, de uma certa forma, a gente se rebelar contra esse controle, senão, do contrário, a gente fica retido de fato, tá? Ficamos retidos de fato nessa estrutura, não só astral, mas numa estrutura cultural também, certo? A Matrix está muito mais dentro da nossa mente, do nosso cérebro, do que propriamente fora, ok? E o despertar começa quando a gente entende que a gente precisa mudar esse jeito de pensar, sentir, agir, para que a gente fuja do processo de Matrix. Tá ok? Então aguarde o próximo vídeo que a gente vai continuar pegando aí a sequência e falando de vários assuntos. Não vamos falar sobre o Deus que governa esse sistema, né? O Javé, o Jeová, o Enlil, Brahma e Aldabaoth, que é um nome para o mesmo ser, vários nomes para o mesmo ser. Então, você aguarde que a gente ainda tem muita coisa para falar, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.